Então, bom dia, professoras e professores que estão com a gente na segunda reunião que o Prof. Filo, o Núcleo, o Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está fazendo, tendo em vista o processo seletivo turmas 2023-2025 para o nosso mestrado profissional em filosofia. Então, eu cumprimento todas e todos, agradeço muito por estarem com a gente hoje. Essa é, na verdade, a segunda reunião que o Núcleo Prof. Filo CFP-UFRB está promovendo, tendo em vista a abertura desse edital para a nova seleção. Essa é a nossa primeira seleção, que fique registrado, ela marca a segunda pós-graduação em nível de mestrado na Bahia em filosofia, com um público específico, o nosso mestrado. Nosso mestrado, então, é um mestrado profissional em filosofia. O que isso significa? Significa que os nossos estudantes são professoras e professores que estão atuando na rede básica. Aí vocês poderiam me perguntar, e como que a gente, concluindo o curso, como que a gente vai se diplomar? Isso também é importante. Aí queria retomar alguns pontos muito específicos para quem não esteve na nossa primeira reunião, que é para dizer para vocês que o Prof. Filo outorga o diploma de mestre em filosofia. Ele vale tanto quanto o mestrado acadêmico que vocês poderiam estar fazendo na UFBA. Eu digo, vale em termos de concurso, para a universidade, vale em termos de qualquer seleção. Então, ele é um mestrado acadêmico no sentido de que ele outorga o título de mestre em filosofia, mas a característica dele de ser profissional é em virtude do público que ele quer atingir. Ele é uma capacitação, ele tem o formato de ser uma formação para os professores que estão atuando na rede básica. As inscrições estão perto de se encerrar, e a primeira reunião que a gente fez foi para falar, tirar dúvidas do edital. Eu não vou retomar porque a gente conta com a participação da professora Ana Carolina, que vai falar para a gente sobre aspectos de construção de projeto. E a professora Ana tem um horário de saída da reunião, então a gente precisa aproveitar a participação dela. Também na reunião aqui com a gente está o professor Rafael, que é o vice-coordenador do Prof. Filo. Esqueci de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a professora Giovana e estou como coordenadora do mestrado. Eu só queria, antes de passar a palavra para a professora Ana, e já também agradecendo imensamente por ela estar com a gente nessa manhã de sábado, que é dizer talvez a dúvida que a gente tenha recebido mais por e-mail. Quem pode concorrer ao Prof. Filo? Então, pode concorrer ao Prof. Filo quem tiver licenciatura em filosofia. Então você pode me dizer, a professora Viviane pode dizer assim, olha, eu tenho licenciatura em filosofia, mas eu estou dando aula de história ou de artes. Não tem problema, pode concorrer ao Prof. Filo. Se você tem licenciatura em filosofia e dá aula de história, de artes, você pode concorrer. Eu não tenho licenciatura em filosofia, tenho licenciatura em história, em arte, geografia, mas eu estou dando aula de filosofia. Você também pode concorrer ao Prof. Filo. Então, você tem que ter licenciatura em filosofia, mesmo que você esteja dando disciplinas de outras áreas, ou caso você tenha licenciatura em outra área, você pode concorrer desde que você esteja atuando em aulas, dando aulas de filosofia. Para concorrer ao Prof. Filo também precisa estar em sala de aula, tá certo? Tem que ser professor. Pode ser professor do REDA, pode ser professor de contrato, portanto, desde que vocês tenham a expectativa de continuar como professor ao longo dos 2 anos de curso. Então, fiquem atentos que há um anexo ao final do edital, que a diretoria da escola precisa preencher para que vocês submetam a inscrição, tá? Eu vou deixar aqui o e-mail no chat do Prof. Filo Núcleo, CFP-UFRB, a gente responde as dúvidas e tentamos responder de maneira mais rápida possível. Então, vou passar... Hoje a ideia da nossa oficina é falar sobre o projeto de pesquisa, então eu vou passar a fala para a professora Ana Carolina, que vai conversar com a gente hoje, agradecendo muitíssimo a participação dela com a gente. Então, professora Ana, muito obrigada e eu deixo a palavra com você. Bom dia, colegas, bom dia, professores e professoras. Também queria
agradecer a iniciativa de Giovana e Rafael na promoção desse encontro, que tem como objetivo orientá-los, né, a participar do edital do mestrado profissional em filosofia aqui da UFRB. Estou muitíssimo feliz em participar desse momento e reiterar, né, como disse Gil, que o meu esforço aqui vai ser o de apresentar a natureza da dissertação que vai ser produzida por vocês no contexto do mestrado profissional e evidenciar alguns temas que podem vir a ser desenvolvidos para o ensino de filosofia a partir do que está disposto no próprio edital, tá? Então, aqui a gente não vai debater os problemas de pesquisa, porque a gente entende que é muito importante ou mais pertinente, digamos assim, que vocês compreendam as possibilidades de investigação apresentadas pelo próprio edital e, a partir daí, pensem os problemas e as questões de modo mais afinado, mais sintonizado com as especificidades das experiências, né, enfim, das questões que vocês vivenciam no seu contexto, nos seus contextos, né, de atuação, tá? Então, acho que, se não houver dúvidas com relação a essas questões, a gente pode seguir, né, com relação à apresentação do que está disposto no edital, em termos de tema, né, a ser investigado. Então, o que é que o Prof. Filo estabelece? Né? Ele nos convida a analisar o espaço da sala de aula de modo crítico, de modo reflexivo, ou seja, investigar o modo como o professor de filosofia lida, analisa o exercício do seu ofício, que tipo de desafios estão ali colocados, que tipo de questões a sala de aula provoca para esse professor, para vocês, né? Então, o projeto de pesquisa da dissertação que vocês vão produzir deve aproveitar esse elemento que se apresenta como desafiador ou como problemático no exercício da docência de filosofia, ali no contexto da educação básica, né? E refletir sobre essa questão em dois movimentos. Por um lado, a gente vai ter esse desafio, esse problema que deve necessariamente ser apresentado sob a forma, na verdade, deve encontrar respaldo, melhor dizendo, em uma perspectiva filosófica, né? Ou seja, o projeto ele deve possuir embasamento teórico e metodológico apresentados desde a perspectiva filosófica, mas também vocês têm um esforço aí de transformar essa questão ou problema em atividades didáticas, em produtos, né? Que vão ser apresentados aí ao final, promovendo o que eles desejam, que é essa articulação teoria-prática de modo consistente, né? Então, a ideia é que vocês consigam refletir, do ponto de vista teórico, filosófico, sobre essa inquietação, sobre esse problema, inscrevendo essa questão, ou como essa questão é analisada na história da filosofia, ou em uma determinada corrente filosófica, ou no corpus teórico de um determinado filósofo ou filósofa, enfim. A ideia é que daí, dessa interação, dessa correlação de questões, surge um produto que você, professor, professora, entende que vai melhorar não só a sua prática pedagógica, mas também a de seus colegas, né? Ou com a questão que seus colegas se defrontam e que venham a ser parecida, eventualmente, com a de vocês, né? Que se defrontem com a mesma inquietação. Então, a ideia é que esse produto apresentado possa aí melhorar, incrementar as aulas, enfim, essa é a ideia. E aí o edital, ele é bem generoso no recorte desse tema e desse produto, né? Desde que sejam desdobramentos, insisto, de questões localizadas no contexto da sala de aula. Então, vocês podem produzir jogos, podem produzir sequências didáticas, podem produzir propostas curriculares, desde que estejam em coerência conceitual com a perspectiva filosófica que vocês estão assumindo no projeto do ponto de vista teórico, tá? Então, o desafio aqui colocado é o de compreender, ou de problematizar filosoficamente as situações que vocês estão observando no contexto da sala de aula, para o desenvolvimento desses produtos. Então, até aqui está claro que está colocado no edital, vocês têm alguma questão, a gente pode seguir. A ideia, a partir daqui,
elencar algumas possibilidades de temas que podem ser investigadas em cada uma das linhas apresentadas pelo edital. Tudo bem? Ok, seguimos. Muito bem, então vamos lá. O edital ele vai possuir 2 linhas de pesquisa, né? Filosofia e ensino e práticas no ensino de filosofia, né? A linha Filosofia e Ensino pode acolher projetos de pesquisa relacionados, por exemplo, à execução do PIBID, o Programa Institucional de Iniciação à Docência, e do Programa Residência Pedagógica, por exemplo, né? Pensar nesses projetos, quem participou, quem está aí na expectativa de participar, enfim, pode pensar, por exemplo, né, quais concepções de ensino de filosofia foram acolhidas, desenvolvidas, né, no âmbito desses programas, a partir de quais correntes filosóficas, ou seja, problematizar ali a execução do PIBID e do RP como atividades que ressignificam, né, o ensino de filosofia no contexto da educação básica, né, mobilizando estudantes, vocês professores e professoras, os professores e professoras da educação superior, etc., né? Vocês podem pensar também como essas propostas elas são executadas do ponto de vista metodológico, né? Enfim, são possibilidades de trabalho pensando especificamente o PIBID e o RP, né? Uma outra perspectiva que se coloca nessa linha, dentro do que o próprio edital propõe, é o que está colocado, o que está disposto na Base Nacional Comum Curricular, que é o de repensar o ensino de filosofia a partir de metodologias de trabalho interdisciplinar, né? Então, a interdisciplinaridade aí colocada como uma questão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no âmbito dos itinerários formativos, a filosofia integrando a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, portanto, devendo ser trabalhada de modo interdisciplinar com a geografia, com a história, com a sociologia, qual o papel da filosofia aí nesse cenário? Que tipo de protagonismo a filosofia pode exercer? Quais as possibilidades de pensar um currículo a partir desse lugar? Enfim, ou seja, pensar esse diálogo interdisciplinar com essas disciplinas que integram a área de ciências humanas e sociais aplicadas, pensando, por exemplo, um trabalho metodológico a partir daí, uma possível revisão de currículo, é algo que o edital aí acolhe, né? Menciona explicitamente, inclusive, a questão da interdisciplinaridade, né? E qual seria o papel da filosofia aí. A gente também pode pensar no âmbito da metodologia do ensino de filosofia, uma questão que é bastante antiga, né, aqui, no âmbito da metodologia do ensino de filosofia, que é, por exemplo, se vocês, professores e professoras, utilizam a história da filosofia como centro, né, no contexto do ensino de filosofia, né, se a história da filosofia é estabelecida ali como o principal no desenvolvimento das suas aulas, ou se ela é colocada como uma referência. Então, aí você trabalha a partir de temas e problemas oriundos da história da filosofia, né? Então, de que maneira você metodologicamente pensa a condução das suas aulas, né? A história da filosofia ali colocada como centro, então eu trabalho com os textos filosóficos, né? Com os próprios filósofos, etc., ou a partir de temas ou problemas que emanam aí, né, da própria história da filosofia. Como é que eu organizo esse fazer pedagógico? É algo que também o edital acolhe, né? Também aqui nessa linha caberiam questões relativas à formação para a emancipação dos sujeitos, exercício da autonomia, bom uso da razão, né? Aí a gente está pensando Kant, Adorno, enfim, um conjunto de autores que podem ajudar a desenvolver essas questões, ou alargando essas noções, né? No sentido de pensar em algumas propostas que venham sendo desenvolvidas no sentido de estimular o fazer, aprender e experimentar a filosofia em outros registros, né? A gente teve, por exemplo, agora o EFIBA, tivemos o trabalho
de um estudante que é egresso aqui da UFRB, o Alexandro Rafael, que a gente entrevistou, que Gil também conhece, foi se orientando, não foi, Gil, do DITA-CC, e ele está fazendo uma proposta belíssima de ateliê filosófico, que ele incorpora outras dimensões no registro, no fazer polilógico de filosofia, que é o que estabelece o Dante, enfim. Estou falando que a gente pode pegar um caminho já pavimentado, né, de discussão aí filosófica, e também pensar em registros que estão aí, em propostas que estão acontecendo mais contemporaneamente, que são muito interessantes e que nos permitem também pensar o exercício da autonomia e da emancipação a partir de outras fontes, tá? Também aqui nessa linha, questões relativas ao método de estudo dos textos filosóficos, né? Como é que vocês estão estabelecendo o estudo dos próprios textos? É fragmento, é o texto completo, é o comentador, né? As questões aqui são bem interessantes, tem muita bibliografia aí também produzida nesse sentido, e pode gerar a construção de uma metodologia, de uma sequência didática também bem rica e bem bacana, né? Já na linha práticas de ensino de filosofia, a gente poderia pensar, por exemplo, no registro da prática, as questões relacionadas ao estágio, né? Que vocês certamente já devem ter acolhido estudantes, professores, etc., e pensar, por exemplo, as formas da realização do estágio, né? Quais métodos utiliza, quais recursos mobiliza, como usa o espaço-tempo, né? Como é que desenvolve essas atividades formativas no contexto da sala de aula, problematizar a execução do estágio, né? E pensar, por exemplo, a execução do estágio, e aqui também a gente pode pensar o RP e o PIBID, né? Como uma atividade que, no limite, envolve muita pesquisa, envolve muita reflexão sobre o que significa ser professor de filosofia, põe em execução propostas didáticas, metodológicas, currículo, né, o diálogo com essa legislação aí que está em curso, né, recentemente aprovada entre nós, BNCC, a DCRB, né, que são as diretrizes do Estado da Bahia, enfim, acho que o estágio também pode mobilizar questões muito interessantes, né? A produção de recursos didáticos, e aí, assim, como é que está a abordagem do ensino de filosofia nesses livros didáticos, né? Nesses materiais que estão sendo produzidos, né? Como é que eles estão dando conta de abordar os conteúdos da filosofia a partir do que está disposto nessa nova legislação, né? Na BNCC, enfim. Também há espaço para que vocês mapeiem, né, esses conteúdos aí existentes, e aí eu estou pensando nessas novas mídias, né, vídeos, canais da internet, histórias em quadrinhos, enfim, materiais alternativos que vocês possam mapear, né, verificar ali de que modo eles permitem a abordagem, o ensino da filosofia, e também vocês podem propor esse material alternativo, né, como produtos. Então, histórias em quadrinhos, vídeos, músicas, enfim, aqui cabem várias perspectivas de produção, né? Questões relacionadas ao ensino de filosofia no Brasil, e aqui a gente está pensando, né, nas didáticas, especialmente, recentemente, muitos autores têm produzido didáticas específicas para o ensino de filosofia, né? Então, mapear essas didáticas ou pensar no desenvolvimento de melhores didáticas, e aí a gente está pensando a apropriação dessas didáticas no contexto da sala de aula, né? Porque uma coisa é como o autor propõe, outra coisa é como você, professor, consegue executá-la. Quais as revisões que precisaram ser feitas, por quais motivos, né? De acordo aí com as suas especificidades, e daí você pode pensar, né, na proposição de revisões, alterações, ou até mesmo numa nova didática, numa nova metodologia, tá? À luz dessas que já existem, né?
Um outro ponto que pode, um outro tema que pode vir a ser desenvolvido aqui nessa linha é a questão do ensino de filosofia no Brasil, né, e a sua aplicação prática, e aqui a gente está pensando conceitos, correntes, né, como é que eles estão pensando aí currículo, né, tem muita coisa escrita sobre currículo, sobre os processos avaliativos, né, como é que está sendo realizado, como é que está sendo realizada a avaliação do processo de ensino-aprendizagem da filosofia, a partir, por exemplo, dessas novas perspectivas metodológicas que estão sendo colocadas, sempre pensando aí em relação ao contexto cultural brasileiro, né? Acho que o edital faz esse esforço de que os professores pensem o seu locus de trabalho, né? As especificidades culturais dos seus contextos de atuação e quais as possibilidades que vocês veem aí na construção de novas formas de avaliar, novas formas de pensar esses currículos, enfim, né? Como é que vocês pensam, por exemplo, né? O ensino, essas novas metodologias ou propostas de avaliação ou questões curriculares articuladas com o que a DCRB, já pensando a DCRB, porque a gente está sabendo que ela já está em vias de ser lançada, são as diretrizes curriculares do Estado da Bahia, né, para o ensino médio já estabelece as diretrizes para o ensino de filosofia, já estão sintonizadas com o que estabelece a BNCC. Então, vocês podem pensar a BNCC como referência, mas também já podem começar a pensar a DCRB como referência, porque no momento em que vocês forem desenvolver o projeto, certamente ela já vai estar aprovada em sua versão final, né? Porque foi uma informação que a gente teve de um colega que participa aqui do Conselho Estadual de Educação, o professor Ronaldo. E aí, por exemplo, pensar como essas questões de metodologia, de currículo, de avaliação, etc., interagem com o que se está chamando de eixos estruturantes do currículo, que são chamados temas transversais. Então, pensar em questões relacionadas aos direitos humanos, à educação antirracista, né, as questões de gênero, né, identidade de gênero, povos ciganos, comunidades ribeirinhas, pessoas com deficiência, né? Obviamente que vocês não estão perdendo de vista o ensino da filosofia, mas como é que essas questões, por exemplo, elas poderiam aí ser abordadas no contexto do ensino da filosofia, porque é isso que a DCRB e a BNCC estão estabelecendo como desafios, porque esses temas, eles não são disciplinas, são temas que devem ser transversalizados, né, devem atravessar o ensino da filosofia. Então, pensar essas questões também é algo que o edital acolhe, né, de uma maneira muito, muito interessante, né? Que mais? Acho que essas são temáticas aí colocadas que são bem pertinentes e, enfim, já é bastante coisa para vocês pensarem. Algo que eu queria, assim, chamar a atenção para vocês no desenvolvimento do projeto, o professor Rafael vai falar sobre isso logo mais, mas é também que vocês pensem como é que vai ser, vocês têm um produto aí para ser criado, né? Vocês podem também realizar entrevistas para mapear percepções, né, sobre como o currículo está estruturado, sobre como as metodologias podem ser executadas, qual a percepção de outros colegas a respeito de uma determinada questão, qual a percepção dos professores, etc. Então, pensem como é que vai ser realizada essa coleta de dados, vão ser realizadas entrevistas, essas entrevistas vão ser de que tipo, vocês vão fazer observação no campo, vai ser de que tipo, né? Enfim, esses aspectos precisam ser observados daqui por diante, né, na construção desse projeto, né? Como é que vocês vão construir esses produtos? Eu estou falando assim que são questões metodológicas que precisarão estar presentes no projeto de vocês, e certamente vocês não vão ter dificuldade, porque tem muita coisa, inclusive nos próprios manuais de metodologia científica, isso tá colocado, né? Observação participante, teoria das representações sociais,
a etnografia realizada em contexto escolar, né? Entrevistas abertas, fechadas, enfim, são possibilidades aí colocadas para a realização da pesquisa de vocês. Não exclusivamente, como possibilidades, né? Eu vou encerrar, não sei se é o caso da gente abrir para conversar um pouco e aí seguir a manhã de trabalho com o professor Rafael, professora Gil. Como é que vocês propõem que a gente faça? Perfeito, Ana. Te agradeço muitíssimo. Foi muito enriquecedora a sua fala. Eu acho que você colocou possibilidades mais do que pertinentes, essenciais de pesquisa. E te agradeço muito, Carol. Foi muito, muito boa a sua fala. Foi muito boa mesmo. É um abrir-se para o mundo com as possibilidades. Foi muito boa, Carol. Queria também lembrar vocês, professores e professoras, a gente vai deixar gravado, porque o que a professora Carol falou, eu acho que orienta muitíssimo, foi muito rica a fala, e a gente vai disponibilizar, e também, muito na perspectiva do que a professora Carol falou agora, tem a conferência que o professor Silvio Galo fez no EFIBA, e lá ele coloca os desafios da filosofia. Então, também assistam, isso está disponível, e conjuga, vai ao encontro de tudo que a professora Carol disse agora. Então, eu acho que eu te agradeço muito, Carol, por isso. Até para mim, eu acho que foi um aspecto um formativo das inúmeras possibilidades que o Prof. Filo dá para todos nós. E o professor Rafael também vai estar com a gente agora pela manhã, com uma apresentação sobre orientações práticas para a elaboração do projeto de pesquisa, né? Mas eu queria saber de vocês, professores e professoras, se tem alguma pergunta, aproveitem o espaço, algo que vocês queiram saber, perguntar, dentro das possibilidades que a professora Carol apresentou. O espaço é para vocês. Nós estamos aqui para poder orientar quem está com a gente, quem vai assistir. Então, tá tranquilo. José Marques, você quer, em algum momento você abriu o microfone, depois fechou. Professoras, professora Eliene chegou, a Ayala também, que eu não havia cumprimentado, bem-vindas. Minha pergunta, bom dia, minha pergunta é mais sobre a formatação do problema de pesquisa, que talvez Rafael esclareça mais adiante. Em relação à temática, já está bem definido já, minha questão é só em relação ao problema de pesquisa. Joia. Tá bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu agradeço muito, Carol, muito sua apresentação, sua fala, todos os seus esclarecimentos. E peço que você fique com a gente até a hora que puder, lógico, nesse sábado de manhã. E vou passar a palavra para o professor Rafael, que vai então fazer uma apresentação para a gente de orientações práticas, como afinal eu sempre escrevo e faço meu projeto de pesquisa para o Prof. Filo. E agradecer também muito ao professor Rafael, que depois de uma semana longa de evento, se dedicou para estar aqui com a gente, né? Então é isso, professor Rafael, se quiser falar alguma coisa também. Não, só agradecer, agradecer os professores e professoras que estão aqui conosco. Espero mesmo que vocês, né, componham seus projetos, enfim, sejam bem sucedidos nessa etapa. Eu não vou conseguir ficar até o final, infelizmente, por conta de um outro compromisso, mas vou ficar aqui até às 9h. E aí, depois vou me retirar ali à francesa. Obrigada. Obrigada, Carol. Fica super à vontade, viu? Eu passo a palavra, então, para o nosso vice-coordenador do Prof. Filo, o professor Rafael, que vai, então, conversar com a gente agora. Obrigado, Giovana. Bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar orientações bem práticas, né, para a elaboração de projeto de pesquisa, né? Quais são os itens, o que faz parte da estrutura de um projeto de pesquisa, então o que tem que ter necessariamente, né? E
e os elementos que constituem um projeto de pesquisa na escrita, né, os itens, né, conforme está no edital do Profilo, né. Lembrando que, veja, não se trata de escrever um projeto de 20 páginas, né, é um projeto de 10 páginas, onde você coloca ali a intenção, né, o seu problema de pesquisa, a sua hipótese, o seu objetivo, né. Então, eu pretendo ser bem sintético, para não ficar muito cansativo, né? E por isso que eu coloquei dessa forma, né? Orientações práticas, né? Sem muita considerações teóricas, né? Mas no sentido de orientá-los de maneira mais pontual, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui de slide. Um instantinho só, deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ver? Ainda não abriu, Rafael. Agora parece que já está abrindo, sim, viu? Estamos já vendo. Tá. Ok. O que tínhamos combinado, conforme a professora Ana Carolina disse, né, pensamos em 4 tópicos, né, os 2 primeiros a professora Ana Carolina já apresentou, a natureza da dissertação do Profilo, né, essencialmente, como a professora Ana Carolina disse, tem que ter a teoria e a prática, né, e o resultado, o produto, né. E a professora Ana Carolina, que é especialista, né, no ensino de filosofia, uma das especialistas do corpo docente, do nosso Profilo, ela apresentou esse leque de possibilidades, né, sobre temas centrais no ensino de filosofia. Agora eu vou tratar mais do terceiro, né, eu vou tratar do terceiro e quarto ponto, né, com orientações práticas, né, para a elaboração de projeto de pesquisa e alguns exemplos de dissertações defendidas no Profilo, para vocês terem uma noção, né. Aliás, são dissertações que estão disponíveis no site do Profilo, né, do núcleo central, né, que fica na UFPR, né, Universidade Federal do Paraná. Bom, estrutura de um projeto de pesquisa. Então, o que um projeto de pesquisa na área de filosofia não pode deixar de ter, né? O que tem que ter necessariamente? Necessariamente tem que ter, bom, inicialmente a formulação de um problema, como já mencionou o José Marx, né? Um problema, né? E do problema, né, você tem uma hipótese. O que é a hipótese? É uma resposta inicial ao seu problema de pesquisa. Em seguida, do problema, né, você também extrai o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Né? Responder o seu problema de pesquisa. Né? Aí você formula o objetivo a partir do seu problema de pesquisa. E você precisa ter um método. O método é o caminho. Né? Que caminho você vai trilhar para responder, né, para verificar a sua hipótese. Né? Tudo bem? Então, vocês são basicamente, né, essas 4 etapas que um projeto tem que ter. Então, antes de você escrever um projeto, você precisa sentar e através desses itens, né, formular. Né? Então, formule um problema em forma de questão. Esse problema, no caso do Profilo, né, como tem que ter não só a teoria, mas também a prática, seria muito interessante que esse problema, e sugerimos, né, que esse problema seja elaborado a partir da sua vivência em sala de aula. Então, certamente você como professor, você deve ter muitas inquietações, tanto quanto ao conteúdo, quanto ao processo de ensino-aprendizagem, né? Então, formular essas inquietações em forma de questão, né? Como, por quê, para quê, né? Colocar em forma de questão de pesquisa mesmo. E a partir daí você deve ter uma resposta inicial, né? Que a gente chama de hipótese. E essa resposta você vai verificar, né? É uma hipótese, né? Que você vai verificar durante a sua pesquisa. Você coloca essa hipótese na sua pesquisa, né? É uma resposta inicial do seu problema de pesquisa,
E é justamente essa hipótese que você vai, então, durante a pesquisa, né, implementando o seu projeto, né, na pesquisa, você vai, então, verificar ou reformular a sua hipótese. Sua hipótese inicial, certamente, por se tratar de uma hipótese inicial, ela ainda é muito inicial, né? Ela é muito incipiente ainda, muito simples, né? Mas durante a pesquisa você vai reformulando sua hipótese, né? No sentido de responder o máximo possível à questão colocada por você, tá? Eu não vou ler, né? Eu posso disponibilizar esse slide depois, né? Mas quanto à formulação de um problema de pesquisa, o que é importante, né? É importante, como eu já disse, que o problema ele não seja um problema abstrato, é um problema longe da sua vivência, né? Esse problema de pesquisa ele precisa estar inteiramente, né, arraigado nos seus interesses de vida, né? Nos seus interesses profissionais, né? E até muito recomendável que seja assim, porque senão a pesquisa torna-se algo muito maçante, né? Se for um problema exterior ou fora da sua vivência. Então você precisa viver a pesquisa, né? E elaborar um problema de pesquisa que faça parte da sua vivência, né? Que desperte em você grande interesse de investigação é fundamental, né? E aí tem uma palavrinha, né, em filosofia, né, que diz lá, né, quando a gente já dizia Platão e Aristóteles, né, que a filosofia começa com espanto e admiração, né? Ou tem uma palavrinha grega, né, que resume isso, chama taumazen, né? A filosofia começa com taumazen, né? Então o problema de pesquisa tem que ser extraído do seu espanto e admiração, né, com a realidade que você está vivendo. No caso é a sala de aula, né? Então, o que lhe causa espanto e admiração, né? O que instiga você a se perguntar, né? Então, esse é um passo fundamental, né? Para que a pesquisa seja prazerosa, tá? Então, o problema de pesquisa, na medida em que é vinculado a um problema filosófico de vida que causa espanto e admiração, deve ser apaixonante e nos deve levar, né, deixar-nos levar, deixando-nos dispostos para investigá-lo. Tá? Então, isso é fundamental para um passo inicial para a formulação de um problema de pesquisa. E aí existem algumas dicas práticas, né? Primeiro, o problema deve ser formulado como pergunta. Então, isso é muito importante, né? Você colocar em forma de pergunta. E ao colocar em forma de pergunta, existem alguns comandos. Por exemplo, o que é? Como é? Por que é? Né? Ao colocar esse tipo de comando, vamos dizer assim, né? Isso vai determinar que tipo de investigação você vai fazer. Porque quando se pergunta, por exemplo, o que é, você está se perguntando o quê? Pelo sentido, conteúdo, significação de algo. A definição de alguma coisa, de uma ideia ou um valor, né? Quando você se pergunta como é, você certamente vai investigar o quê? O processo de alguma coisa, a estrutura de alguma coisa, né? E quando você se pergunta para que é, você vai investigar, então, os motivos, as razões, né? Por que é, né? A origem, o motivo, as razões de alguma coisa. E quando você se pergunta para quê, então você vai investigar então a intenção, a finalidade de alguma coisa, ideia ou valor. Então fiquem atentos, né, ao formular a sua questão de pesquisa, né, preste atenção nisso, né? Você está se perguntando o que é, como é, por que é, ou para quê, né? Outra dica, né? O problema deve ser claro. Então, não formule um problema complexo. Quanto mais simples, né, quanto mais direto o problema for elaborado, né, melhor, mais clara é a sua pesquisa, mais claro é a sua hipótese e mais claro é o seu objetivo. Tá? Outra dica é que o problema deve ser delimitado. Então, além de ser claro, os conceitos que você utiliza na formulação do problema, as palavras, né, tem que ser palavras muito claras, né? Tem que ser um problema que seja
não pode ser um problema amplo, tem que ser um problema delimitado, pontual, né? Porque a pesquisa ela vai durar um tempo, né? São 2 anos que você tem para concluir a sua pesquisa e apresentar os resultados na forma de um texto escrito e o produto, o resultado, né? Como disse a professora Ana Carolina, apresentar um produto, né? Então, quanto mais delimitado for o seu problema de pesquisa, né? Então, você vai ter de responder esse problema, dar conta desse problema de pesquisa. Uma coisa interessante que às vezes isso acontece muito, né, que você se interessa inicialmente não por um problema, mas por um tema. Eu me interesso pelo tema do processo de ensino-aprendizagem, de como os alunos, sobre a autonomia dos alunos, ou a contribuição da filosofia para a construção da autonomia, né? Vamos supor que seja um tema. Tá, mas isso é muita coisa ainda, né? Isso é um tema, né? Ele é bastante aberto, né? Aí o que você precisa fazer, né? A partir do tema? Você precisa problematizar esse tema, né? Então, a partir desse tema inicial, né? Então, como eu disse, às vezes a gente se interessa por temas, né? Mas para começar uma pesquisa, você precisa problematizar esse tema. Então, como você vai fazer isso? Você vai formular um problema a partir desse tema. Então, você tem que tornar esse tema um tema-problema, né? E a partir disso, né, da problematização desse tema, você vai ter as condições que eu coloquei para vocês aqui, né? Esse problema deve ser formulado, esse tema, né, ao ser problematizado, tem que ser formulado como pergunta, ele deve ser claro e deve ser bem delimitado. Tá? Então, se o seu interesse inicial é por um tema, você tem que problematizar esse tema e seguir esses passos aqui, né, que são fundamentais do ponto de vista metodológico, né? A hipótese, né? Então, a hipótese é uma resposta inicial ao problema, elaborada em forma de um enunciado, né, declarativo, né? Então, se você tem uma questão de pesquisa, a hipótese é uma resposta, então você tem que fazer algo afirmativo, né? Essa hipótese ela é bastante simples, né? Essa resposta, ela não tem problema se ela for muito simples inicialmente, mas o importante é que você tenha uma hipótese, tenha uma resposta inicial. E essa resposta que você vai reformulando durante a pesquisa, que você vai aprimorando durante a pesquisa, né? Com estudo teórico e também com a prática, né? Bom. Então, a hipótese é indissociável do problema, né? Então, a hipótese é sempre a hipótese da questão, né? Então, é a resposta do problema levantado. Além da hipótese, você precisa também elaborar o objetivo, né? O objetivo está relacionado diretamente ao problema formulado, isto é, o objetivo é responder ou realizar uma análise sobre o problema formulado. E aí é comum, né, como é que a gente elabora o objetivo? A gente usa verbos, né? Analisar, avaliar, averiguar, comparar, compreender, conhecer, né? Demonstrar, né? Então, o objetivo estabelece um propósito, uma intenção de realização de uma proposta, né? Deve ser expresso sempre iniciado por um verbo de ação no infinitivo, assim, dessa forma, né? Interpretar, introduzir, observar, né? E o objetivo, ele pode, em geral, a gente divide em objetivo geral, né? E objetivo específico. O objetivo geral, né, é responder os problemas de pesquisa. E o objetivo específico é explicitar partes, né, dessa resposta, né? Então, esclarecer, ou explicar, ou analisar, propor partes, né?
é como se você fosse dividindo, né? Você tem uma resposta, essa resposta tem partes e o seu objetivo é explicitar cada uma dessas partes. E o objetivo geral é responder o problema de pesquisa, né? Então, o objetivo geral, né, relata onde se quer chegar com a pesquisa apresentada, isto é, qual o resultado final que se procura alcançar. E o objetivo, né, relata os processos específicos para se alcançar o objetivo geral, né? E o método é o caminho, né? Que caminho você vai traçar, né, para poder responder os problemas de pesquisa, né? Então, como a professora Ana Carolina disse, né, no caso de uma pesquisa prática, né, que também prática, teórica e prática, você precisa explicitar, né? Por exemplo, se for uma entrevista, que entrevista é, né? Aberta ou fechada, então explicitar muito bem, né, como vai ser realizada a coleta dos dados, né, em que condições, o número de participantes. Então isso no método a gente deixa bastante claro, né, o passo a passo, né? E também, né, como se trata de uma pesquisa teórica, né, dizer, né, que se trata também de leitura, análise de texto, qual o referencial teórico, quais são os autores que você vai adotar, né, para poder ser a base, né, para a sua pesquisa, para a parte prática, né, que por exemplo, questionário, né, e aí você explicita que tipo de questionário como esses dados serão analisados posteriormente, né. Bom, então, um projeto de pesquisa precisa ter esses itens, né, necessariamente, né, a formulação. Então, você senta, né, e formula, né, que problema, em forma de questão, a resposta que você tenha no momento para esse problema, o seu objetivo, né, você pode dividir objetivo específico, objetivo geral específico e o método, né, detalhar, né, esse método, né, o caminho que você vai trilhar para responder o seu problema de pesquisa. Agora, quanto feito isso, né, você agora precisa passar então para o aspecto formal da escrita, né? Então, estruturar isso de acordo com a exigência do edital. Então, o que pede o edital, né? O edital pede assim, no item 6.2. Então, problema de pesquisa, problema de pesquisa, descrição, contextualização e delimitação. 2, objetivos gerais e específicos. 3, justificativas da sua relevância para a prática docente ou para o ensino de filosofia, considerando a especificidade do problema abordado envolvendo o ensino de filosofia. 4, fundamentação teórica e metodológica, que dê consistência científico-filosófico e educacional ao problema investigado. 5, cronograma das etapas a serem desenvolvidas no projeto. 6, produtos educacionais a serem gerados, obtidos após um conjunto de ações educativo-filosóficas, intervenções práticas. 7, referências bibliográficas utilizadas na confecção do projeto. A minha sugestão, na verdade, então, como passar isso para a escrita, né? Então, vamos para a escrita, né? Primeiro, né, o título, né? Depois, introdução e justificativa. Então, você vai introduzir o assunto e tentar mostrar por que ele é problematizar, introduzir o tema, problematizar o tema e mostrar por que ele é relevante. Em seguida, vem a fundamentação teórica. Fundamentação teórica, você vai trazer os autores, né, que vão ajudar você. Então, esses autores certamente têm conceitos, né, que vão ajudar você a pensar. Então, você vai trazer esses autores para poder pensar esse problema, para você fazer uma discussão breve, né, no projeto sobre esse problema que você está colocando. O método, como eu disse, né, tem um item do método, onde você vai explicitar, né, quais são, se você vai realizar entrevista, se você vai propor uma intervenção em sala de aula, né, uma revisão do conteúdo, né. Outro item, produtos educacionais. Então, qual vai ser o resultado disso, né?
do seu, o que você pretende propor como produto, né, como resultado. O cronograma, que explicita as etapas, né, quais são as etapas da sua pesquisa. Então, num certo período, você pretende fazer levantamento bibliográfico. No outro período, fazer análise, leitura e análise de texto. No outro período, aplicar os questionários, né? No outro, analisar os dados coletados pelo questionário. E, por fim, após a análise, né, propor, então, uma ação, né, que é o produto, né? E, por fim, as referências. Tá? Então, tem que ter isso. Título, introdução justificativa, você vai introduzir o tema, problematizar e mostrar por que é relevante esse tema. Fundamentação teórica, onde você vai trazer os autores, né? O que você vai utilizar como base, né, para a sua pesquisa, né, os conceitos centrais, né, o método, o produto educacional, cronograma e referências. Tá? E no slide, eu não vou entrar, né, para não ficar muito cansativo, né, em cada um, né, eu vou disponibilizar depois para vocês, né, mas o título deve expressar o que você vai fazer, né? Então, deve ser a síntese do que você pretende, que resume, né, o que você pretende pesquisar, né? Em geral, a gente deixa colocar na escrita do projeto, em geral, o título a gente coloca por último. Embora seja o primeiro item, né, a gente deixa para escrever o título por último, porque após a escrita do projeto, você já tem uma noção clara do conjunto. Aí então você dá o título, tá? Mas o título, como vimos aqui, ele aparece, é o primeiro item. Mas na escrita, minha sugestão é você deixar o título para escrever, né, para elaborar o título no final. Porque se você já tem a noção do conjunto, né, da escrita do seu projeto, e aí então você vai lá e escreve o título, né? Ou você pode também fazer um esboço de título, depois que você elaborou o projeto, você volta para o título e reformula o título, né? Para ver se o título corresponde ao conjunto, né, do projeto, né, do que você escreveu, as ideias do projeto, né? Bom, introdução justificativa. O que tem que ter na introdução justificativa? Bom, você vai introduzir o tema, problematizar, né? Então, colocar em forma de questão, né? E a justificativa, você tem que mostrar a importância, né? E tentar, de certa maneira, mostrar a carência disso, porque existem poucos estudos ou uma falta disso, né, do que você está propondo, né, nos conteúdos, né, nas propostas, né, de ensino de filosofia, né, e atualidade. Então, se você tentar, de alguma forma, apontar de que aquilo que você está propondo como pesquisa é atual, né? Isso é na introdução justificativa. E na fundamentação teórica, né, é onde você apresenta a literatura. Então, os autores, né, ou o autor, né, que você pretende trazer para analisar, então, abordar, né, a sua questão de pesquisa e propor uma hipótese, né, interessante de investigação. E o método, né? O método ele deve ser, como eu disse para vocês, é o caminho, né? Que caminho você vai seguir para a realização da sua pesquisa. Então, é no método, né, que você vai explicitar o passo a passo, né? Se trata de um estudo de caso, de uma pesquisa bibliográfica, né? No caso do Profilho, não se trata apenas de uma pesquisa bibliográfica, mas também envolve a prática. Né? Como envolve a prática? Que tipo de prática é essa, né? Então, detalhar mesmo, né? O passo a passo, né? Se for um questionário, que tipo de questionário né? E etc. Né? Como vai aplicar o questionário, etc. E o produto educacional, a serem gerados, obtidos após um conjunto de ações educativo-filosóficas, intervenções práticas. Exemplos de produtos educacionais, como já disse a professora Ana Carolina, né? Então, nessa parte do projeto, você vai
colocar que tipo de produto, né, você pretende gerar, né? Se são propostas curriculares, ou unidades, sequências didáticas, mídias audiovisuais ou digitais, desenvolvimento de processos ou instrumentos de avaliação, etc. Né? Então, nesse item do projeto, você deixa bastante claro que produto você vai gerar. Né? E o cronograma, né? Como eu disse para vocês, no cronograma você coloca em que etapas cronológicas, né, do tempo que você tem para realizar a pesquisa, em qual etapa você vai realizar esses itens, né, do projeto. Né? Então, um exemplo, né? De tanto a tanto você vai reelaborar o projeto de pesquisa, com a ajuda do orientador, né, com orientação. Né? Depois você vai realizar uma leitura, um levantamento bibliográfico e análise de texto. Depois você vai aplicar o questionário. Né? De tal data a tal data, ou de tal mês a tal mês, você vai analisar os dados. De tal mês a tal mês, você vai iniciar a redação do trabalho. E de tal mês a tal mês, a revisão da redação final do trabalho. Depois entrega, né? Você pode até colocar o prazo de entrega da dissertação. Né? Outro exemplo, né? Existem muitas formas de fazer isso. Né? Então, o levantamento bibliográfico, você pode sinalizar com um xizinho, assim, colocar os meses, né? Então, todos os meses até o final, né? E você vai sinalizando com um xizinho, né? Então, levantamento bibliográfico, fichamento de textos, coleta de fontes, análise de fontes, organização, aplicação de questionários, tabulação de dados, organização do roteiro, redação do trabalho, apresentação em evento científico, revisão, redação final, entrega, né? Então, é isso, né? Basicamente é isso. Voltando, né? O que o edital pede? Problema de pesquisa, justificativa da relevância, objetivo, justificativa da relevância, a fundamentação teórica e metodológica, cronograma, produto e referências bibliográficas. Veja que o edital diz, sugere-se que, preferencialmente, mas não obrigatoriamente, os projetos sejam elaborados considerando as seguintes etapas. É uma sugestão, tá? Minha sugestão, né, seria dessa forma, né? Título, introdução justificativa, fundamentação teórica, método, produtos educacionais, cronograma e referências. Então, as referências é o que você utilizou, né? Quais são os autores, por exemplo, na parte metodológica, em que autor ou em qual referencial você se baseou para propor, né? A parte metodológica, né? E então, o que eu me propus aqui apresentar foi orientações práticas para a elaboração do projeto de pesquisa, né? E agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de dissertações defendidas no Profilo. Bom, as dissertações do Profilo podem ser encontradas, né, facilmente no site do Profilo, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dissertações defendidas. Então, temos lá 309 dissertações, né, organizadas em ordem alfabética. Né? Então, vocês podem consultar, né? Dá para você baixar, olhar o resumo, para ver alguns exemplos, né, de como isso como foi essas dissertações foram apresentadas no Profilo, né? Nos vários núcleos, né? Da Unispar, né, Unimontes, UFABC e etc. Né? Eu destaquei algumas que eu achei que expressam bem, né? Eu achei que também do meu ponto de vista, estavam bastante bem escritas, né? O primeiro que eu achei interessante, né, chama-se assim, Saber Aprender, : desenvolvendo competências filosóficas de leitura, escrita e argumentação no ensino fundamental. Para vocês terem uma ideia. Esta pesquisa visa explorar os aspectos pedagógicos
da propedêutica de Aristóteles e Mortimer Adler como meios de desenvolvimento das competências filosóficas de leitura, argumentação e escrita. Então, com base em Aristóteles, né, e Mortimer, né, propõe-se o autor... Só para eu avisar, não sei se você abriu no seu computador a página. Ah, não está aparecendo? Não, realmente ainda está aparecendo. Ah, desculpa. Então, um instantinho só. Deixa eu parar aqui. Agora acho que vai. Vocês estão conseguindo ver agora? Está começando a compartilhar agora. Tá. Isso. Então, com base em Aristóteles e um outro autor chamado Mortimer, né? Então, ele propõe desenvolver competências filosóficas de leitura, argumentação e escrita em sala de aula. Basicamente isso. Aí ele vai detalhar como ele fez, né? Isso, né? O título da dissertação é Saber Aprender, desenvolvendo competências filosóficas de leitura, escrita e argumentação no ensino fundamental. Tá? Outro exemplo, né? Deixa eu voltar lá. Outro exemplo. Outra dissertação, o título é Arte Narrativa como experiência do ensino de filosofia no nível médio. O que o autor se propõe a fazer? Qual foi a proposta do autor? Né? Se propõe não, qual foi a proposta dele? Ó, essa pesquisa visa analisar a proposta do uso da arte narrativa como recurso metodológico capaz de proporcionar um ensino filosófico crítico reflexivo em nível médio, numa escola determinada. Tá? Então, utilizar a arte narrativa, ele vai explicar o que é arte narrativa, né? A referência dele, olha, Hannah Arendt, né? Então, é o referencial teórico. Então, veja, isso é uma proposta de prática, né? Mas ele precisa ter um referencial teórico. Outro exemplo, né? Um instantinho só. Outro título, título de outra dissertação é Experiência Perceptiva e Método Filosófico segundo Merleau-Ponty, uma proposta didática no ensino de filosofia. Então, trata-se aqui, a partir de Merleau-Ponty, né, apresentar uma proposta didática para o ensino de filosofia. Né? Vamos lá no resumo. Ó, esse trabalho teve em vista utilizar a abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty, principalmente exposta na obra Fenomenologia da Percepção, a fim de desvelar instrumentos teórico-filosóficos e metodológicos para o ensino da filosofia. Aí ele vai detalhar isso, como isso é feito, tal. Aqui, talvez valesse a pena a gente ler aqui. Ó. A partir desse trabalho indireto do pensamento filosófico de Merleau-Ponty, desse trabalho indireto do pensamento filosófico Merleau-Ponty, delineia que a filosofia é um alargamento da experiência, acho que aqui já é o resultado, né? Mas precisaria ler o que ele desenvolveu anteriormente. Mas a proposta está aqui em resumo, né? Depois ele vai explicitar como isso é feito, né? Só para a gente ter noção de maneira sintética o que se faz, né? Outro exemplo. Contribuições africanas para o ensino de filosofia. Isso aqui ele baixa, né? Um instantinho só. Vamos ver se vai. Eu achei isso interessante também. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Tá. Então, a presente dissertação visa a produção de textos de apoio didático
e estratégias de abordagem em aula que ofereçam alternativas a professores e professoras que pretendam levar discussões relativas às questões étnico-raciais às aulas de filosofia do ensino médio, especialmente a EJA. Então, o público-alvo dele, né, em especial, né, é a EJA. Né? Então, e aí ele vai explicitar como ele fez isso, etc. Né? Mas olha que proposta interessante, né? Então, produção de textos didáticos e estratégias de abordagem em sala de aula em relação às questões étnico-raciais relacionadas ao ensino de filosofia no ensino médio, as aulas de filosofia no ensino médio. Né? Por fim, outra proposta, outra pesquisa que eu achei interessante, tem como título Novas Tecnologias, eu achei bem interessante essa. Novas Tecnologias no Ensino de Filosofia. 2 pontos. Uma análise simondoniana, que acho que deve ser o referencial teórico dele, né? Dos smartphones e do aplicativo WhatsApp. Então, o resumo, né? Esse estudo parte de experiências e observações como professora regente na educação básica em escolas públicas paranaenses na cidade de Londrina, especialmente nas aulas de filosofia no ensino médio regular, no que tange à utilização dos dispositivos de comunicação, smartphones e o aplicativo WhatsApp durante as aulas, na maioria das vezes sem finalidade didática ou pedagógica. Eu vou continuar lendo porque eu achei essa pesquisa interessantíssima. Percebemos nos relatos e nos hábitos comunicativos dos estudantes um demasiado encantamento por esses objetos técnicos, porém sem, de fato, conhecê-los tecnicamente. Propomos, então, uma tomada de consciência desses objetos técnicos aos moldes da filosofia de Gilbert Simondon, que perpassa por um modelo de educação para a técnica, a fim de combater a alienação tecnológica que, segundo o filósofo, é fruto do desconhecimento da máquina. E, ao mesmo tempo, apresentamos uma proposta pedagógica que visa ao uso didático desses equipamentos e do aplicativo WhatsApp por meio do ensino híbrido nas aulas de filosofia no ensino médio. É muito interessante. Então, vocês veem, né? Existe uma problematização aqui, né? Então, já que os jovens estão se apropriaram tanto, né, desses instrumentos, né, de comunicação, né? Então, como utilizar esses instrumentos no ensino de filosofia? Então, essa é uma questão de pesquisa, né? E aí, qual é o referencial teórico? Esse autor. E qual, então, a proposta, né? A proposta está clara aqui, ó. Proposta que visa o uso didático desses equipamentos e do aplicativo por meio de um ensino híbrido, né, em sala de aula, no ensino de filosofia em sala de aula. Né? Eu achei esse resumo muito claro do que é uma pesquisa no Profilo, né? Uma dissertação, uma pesquisa realizada no âmbito do mestrado profissional em filosofia. Então, é basicamente isso, né? Quem quiser as referências do que eu apresentei, o slide, né? Eu posso enviar por e-mail, né? E estou à disposição para qualquer dúvida, né? Interessante seria a professora Ana Carolina estivesse aqui, porque ela é mais do ensino de filosofia que nós, né? Mas a gente está aqui, e qualquer dúvida, né? Estou à disposição. Muito obrigada, Rafael, pela excelente exposição dessas orientações práticas. Eu imagino que tem ajudado muito. Eu faço um destaque ao destaque que o professor Rafael fez várias vezes na apresentação dele. O edital, na página 7, o item 6.2, faz uma sugestão, que vocês todos conheceram, do que o projeto pode ter, mas não obrigatoriamente. Então, e o professor Rafael ainda coloca uma outra sugestão que eu acho que até
facilita um pouco e faço destaque ao primeiro destaque da fala do professor Rafael. Não é um projeto de 20, 30 páginas, o item 6.3 do edital diz, o texto do projeto deve conter entre 15 mil, então é preciso contar as palavras, 15 mil e 25 mil caracteres, com espaço, com no máximo 10 páginas, excluindo a folha de rosto. Então, não conta, foi significa que não conta a folha de rosto. Né? E aí deixo aberto para vocês, professores e professoras, se tiverem alguma pergunta,